Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos? Ok. Sim. Boa tarde. Para quem esteve conosco às 14 horas, estamos de volta. E para quem não pôde vir às 14 horas e vai assistir isso depois lá no YouTube, boa tarde para todo mundo, gente. Estamos aqui com mais um Encontros. Agradecer muito a presença de vocês. Hoje a nossa conversa é com a Flávia, que eu vou apresentar daqui a pouco. A gente vai ter uma conversa sobre um tema que é muito importante. E aí a gente está, então, com o patrocínio da Elo, que é nossa parceira, que possibilita a realização desse momento tão bacana que tem sido esses encontros. O fomento do Fundo Municipal do Idoso com a Prefeitura de Belo Horizonte e o apoio do Grupo Mulheres do Brasil. E aí, a nossa Jornada para a Vida, que ela foi composta pela websérie, que já está disponível no YouTube para vocês acessarem. A gente já teve uma formação e agora nós estamos nesse momento delicioso, Flávia, que são esses encontros de muita conversa que não dá vontade de parar. E a gente tem também o aplicativo com o texto das professoras, está tudo disponível lá para vocês. Então, hoje, agora, né, à tarde, às 16 horas, eu já fiz essa abertura com vocês, né? A gente vai conversar com a Flávia sobre formas de morar e como é que a gente pode aproveitar a nossa cidade. Tudo que a Flávia vai dizer aqui está lá na websérie e está no texto, no aplicativo. E a gente encerra beirando às 5 horas, tá bom? E aí vamos conhecer, então, assim, a mini bio da Flávia, porque conhecer a Flávia a gente já conhece, né? Então, a Flávia é arquiteta, especialista em geoarquitetura, fundadora do GeroPro, que é uma plataforma de informação e inspiração para as melhores experiências em ambientes para o mercado maduro. Leciona nas principais instituições de ensino de saúde, negócios e economia de São Paulo, no Albert Einstein, Sírio-Libanês e INSPER. Querida Flávia, seja bem-vinda. E aí a gente agora quer que você fale um pouquinho do seu tema, para depois a gente abrir uma conversa com esse povo que está tão gostoso. Pode falar. Ai, menino, estou tão feliz de estar aqui, como sempre, né? E eu fico assim, torcendo para chegar essa hora, porque a gente prepara o material, assim, a teoria fica lá e disponibiliza, mas assim, trocar ideia com quem está na outra ponta e quer saber mais sobre a informação, acho que é o que mais rico a gente pode ter. Tanto que eu vou falar muito pouquinho, porque eu quero hoje mais bater papo com vocês e escutar perguntas e saber o que vocês querem saber e conversar. E eu estimulo muito a vocês e incentivo que vocês entrem no aplicativo e vejam o material escrito que a gente fez, porque nunca dá tempo da gente falar tudo que a gente gostaria, então está tudo lá de uma forma mais aprofundada, mais completa. Mas eu achei bacana esse ano porque a gente falou, na realidade, sobre duas frentes, duas escalas assim, de formas. Então, uma que foi sobre formas de morar, então a gente fala sobre o lar, né? E essa questão de não importa onde você vai morar, sempre transformar ela no nosso lar. A professora Carla Santana já fez uma exposição maravilhosa sobre aging in place, que é envelhecer em casa. Eu sugiro vocês também que acompanhem o que ela falou. E aí eu entro assim, complementando, né? Então, eu passo muito rapidamente sobre envelhecer em casa, que ela fala muito bem. E aí a gente fala sobre outras formas de morar, que tem o residencial sênior, co-housing, co-living, a própria instituição de longa permanência como uma forma de moradia alternativa, com um novo olhar. E aí depois a gente vai da porta para fora, a gente sai de casa e vai caminhar na cidade e a gente passa pelos 8 pilares da cidade amiga do idoso, ali da OMS,
falando sobre não só habitação, que a gente já falou, mas sobre transporte, sobre participação comunitária, social, esse engajamento social que a gente precisa ter, sobre participação cívica e emprego, mas como que a gente pode aproveitar melhor a cidade. A gente fala sobre inclusão, respeito, eu tenho uma cola, porque são 8, é muito, comunicação, informação. A última conversa que a gente teve, inclusive, foi muito rica, porque a gente foi passando passo a passo cada um dos itens e vendo como que vocês poderiam aproveitar. Então, são 2 vertentes que nós vamos bater papo hoje. Na questão do morar, fica como é que eu quero morar e onde é que eu quero morar. E na questão da cidade, fica como é que eu posso aproveitar a minha cidade, como é que eu, como protagonista, posso deixar a minha cidade melhor para mim e para os outros. Então, acho que eu tentei dar uma resumida, mega resumida, Paulo. Acho que deu, né? Deu porque tem mais material no nosso aplicativo e nas nossas redes sociais que o pessoal pode ir lá e depois apreciar mais sobre esse tema que está tão dito hoje, né, Flávia? Essas novas formas de morar, a gente tem tantas alternativas, né? E aí, pessoal, como a gente sempre faz, a palavra está aberta. Se alguém quer perguntar alguma coisa, se quer comentar, se quer colocar no chat, vamos aproveitar a Flávia com esse tema que é tão atual. Alguém quer abusar. Abusem da Flávia. Tá, Michele vai começar, gente. A Michele vai começar. Diga, Michele. Oi, gente. Boa tarde de novo. Muita gente eu já vi hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Flá, bem-vinda, querida. Então, gente, eu queria contar para vocês uma curiosidade sobre a Rede Longevidade. Quando a rede nasceu, há 7 anos atrás, a primeira questão que a gente começou a investigar foi a questão da moradia. Porque nós nos deparamos com a situação de uma senhora que era mantida num regime análogo à escravidão por uma família, numa comunidade, e a gente se mobilizou para ajudar a retirá-la desse lugar. Só que para tirar uma pessoa de um lugar de violência e de abuso, você precisa ter para onde levar. E aí a gente começou a circular pelos dilemas da moradia para a população que é a base desse país, que é uma população que não tem recurso financeiro. E esse tema percorreu cada veia do meu corpo durante muito tempo. Eu fui a gente mapeou todas as instituições de permanência que tinham, tudo completamente fora da realidade possível de pagamento da base desse país. E aí nós chegamos a um modelo existente na comunidade onde ela está até hoje, que é o da República dos Idosos. Então, eu queria pedir para a Flávia falar e depois abrir para todo mundo o quão relevante é a gente olhar para um tema como a moradia na perspectiva de um país que está aqui representado, talvez nós aqui nesse ambiente, representemos 5% da população desse país, 10% da população desse país. Então, olhar para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas possibilidades, é importante, mas como causa, como bandeira social, a gente não pode esquecer que a questão da moradia perpassa uma questão de viabilidade financeira, de realidade mesmo de um país como o nosso. E tudo que eu vejo de mais legal é caro, é inacessível. É caro e não é então, pouco. Flá, começa falando disso para a gente. É caro e não é pouco. E eu acho que você tocou num ponto muito legal, que é da República, que é uma forma do co-living, né, de compartilhar a moradia, que ela consegue resolver muito essa questão do financeiro. É interessante, porque na realidade você está dividindo a casa com outras pessoas, então você está dividindo despesas também com outras pessoas. Então, uma coisa que alivia por parte. E aí também a gente não precisa também muito longe, assim, de vamos alugar uma casa e dividir. Às vezes, o que a gente mais tem também são pessoas que tinham uma casa onde morava uma família, né? E os filhos crescem, saem, e aí ficam com aqueles quartos
A gente não precisa pensar em algo gigante, né? Às vezes dividir com mais 2 pessoas já alivia a parte financeira. E aí o legal, porque tem o lado financeiro, que alivia, só que traz ganhos na parte social, de convivência, que é sensacional, porque você divide a vida, né? Então, você divide as refeições, você divide atividades, e aí, como é a casa de vocês, quem vai impor essas regras são vocês, de convivência, né, de quem resolve esse tipo de moradia. Não existe um formato, tem que ser assim, assim, assado. Você vê os modelos, assim, cada um encontra o seu formato, até onde vai sua liberdade, até onde vai minha privacidade. Nós temos uma professora que diz que é Isabel Isilda, você sabe, né? Sim. Isabel eu já falei isso para provocar a Isabel, já que não temos mãozinhas levantadas ainda, porque o assunto daqui a pouco começa a esquentar e todo mundo vai falar, porque Isabel, inclusive, eu vou fazer propaganda, tem um evento em Belo Horizonte incrível acontecendo, e a Isabel vai levar o tema da moradia. Eu e Helena vamos lá sábado de manhã prestigiá-la. Vou com minha filha, viu, Isabel? Então vai ser uma passagem assim mais rápida, mas vamos lá prestigiar. Conta um pouquinho para o pessoal o que você tem aprontado, Isabel. Realmente, Michele, muito obrigada pela divulgação. Eu convido todo mundo para ir lá, porque não é um evento que vai dizer como deve ser a moradia compartilhada, mas que vai provocar, fomentar essa conversa. E nós vamos ter lá 5 perguntas, né, que as pessoas vão poder expressar, e depois a gente vai analisar qual é o perfil das pessoas que passaram por lá e o que elas estão esperando. Porque a Flávia tem toda a razão. Nós não precisamos de inventar a roda, porque morar junto, né, já é uma coisa das antigas, né? E principalmente estando em Belo Horizonte. E a outra situação é que o benefício é incalculável. Eu sei, porque passei uma pandemia fantástica, sem problema, com alegria, dividindo a alimentação, porque as meninas daqui estavam também em home office, brincando, né? E não me expondo, não tive Covid. Fui ter Covid quando eu saí da minha moradia compartilhada. Né? Então, é isso aí. Eu acho que a gente convida todo mundo para ir lá ver a feira e olhar o stand, se provocar. Nós vamos ter um QR Code. Cada um vai receber um marcador com a mensagem do bambu que eu mandei para vocês, né? Que é a referência que a gente está usando, e o QR Code para entrar no grupo, porque nós vamos continuar em roda de conversa. Então, a roda de conversa é que vai dar a modalidade que cada um vai querer. Fico muito grata, conto com todo mundo. Vai ser no Minas Centro, 8 e 9, do meio-dia até às 8. E aí, a Isabelcita também, ela vive uma experiência do tema que a gente conversou às 2 horas, que é a intergeracionalidade, né? Ela divide casa com pessoas de outras gerações. E ela sempre relata para a gente aqui o ganho que é isso, né, Flávia? Exatamente, Paulo. Eu acho que a intergeracionalidade é muito rica, porque a gente fica os 2 lados aprendem e ganham, né? A gente sempre se mantém atualizado com as gerações mais novas, elas ficam trazendo aquele frescor do que está acontecendo de novo, e a gente, em contrapartida, consegue dar aquela equilibrada, né? Você viu que eu falo a gente, porque eu já me coloco assim, a gente consegue dar aquela equilibrada com a experiência de vida, né? Com essa visão que tem da vida que passa. Uma coisa que eu acho legal também comentar, Paulo, sobre quando a gente fala de formas diferentes de morar, para baixar, às vezes, a ansiedade das pessoas, que eu aprendi também, que assim, nada na vida é definitivo. Então, que quando a gente fala, co-housing, co-living, vou experimentar um co-living, não sei se eu quero esse tipo, gente, a gente pode tentar, né?
Tipo, tentar, às vezes a gente pode surpreender para o bem, né? Às vezes pode ser que não dê certo, às vezes você vai lá morar na casa do filho, que é uma forma de compartilhamento de moradia, né? E aí, às vezes, não dá certo, às vezes os temperamentos não fazem, então a gente pode pensar em outra forma. Vou para uma instituição de longa permanência. Tenta, às vezes você curte, gosta, porque a gente pode se surpreender. Porque a gente fica, às vezes, com umas ideias tão prontas na cabeça de que é assim, assado, e quando a gente vive a experiência, é diferente. Tem instituições hoje em dia que permitem que você passe temporadas, passe um fim de semana, pode ser uma forma transitória de experimentar essas novas formas, né? Pode combinar de morar um mês na casa de alguém, experimentar o co-living, ver se adapta, antes de abrir mão da sua própria casa, né? Experimentar formas antes de tomar uma decisão definitiva. Então, entender que nada é definitivo e que você sempre pode mudar de ideia se não gostar, eu acho que é uma dica boa para as pessoas. Sim. E também a fase da vida da gente vai mudando e a gente vai querendo outras coisas, né? Então, a gente pode ir adaptando e buscando outras formas de morar. Helena, só um minuto. Essa república, que eu não sei se é aqui a pessoa que a Michelle falou está lá, deve ser, porque ela é dos Vicentinos, ela é um lugar muito legal, que eles recebem visita, então, se quiserem lá conhecer, lá no bairro Pompeia, um espaço muito interessante, uma forma muito interessante de morar. Diga, Helena. Ei, Flávia, estamos aí de novo, né, querida? Olha só, Flávia, hoje eu participei de um evento da prefeitura, que é um fórum ampliado da pessoa idosa, e uma senhora colocou uma questão lá que eu falei, eu vou trazer isso para a Flávia comentar no nosso encontro da tarde, né? Ela estava falando o seguinte, ela não está muito bem de saúde, os filhos quiseram trocar ela de quarto, parece que o quarto dela é em cima na casa e ela ficaria embaixo. E ela não quis de forma alguma, e a fala dela foi no sentido de aquele quarto dela, que tem anos que ela está ali, que é daquele jeito, tem um significado para ela, e ela não quis abrir mão disso. E aí, na hora que ela falou isso, eu lembrei que eu cuidei de uma tia, que era tia do meu ex-marido, durante 35 anos ela não andava, ela chamava Nina, ela já faleceu. E ela, no quarto dela, naquele espaço dela ali, do apartamento ali, eu tinha o maior cuidado de não trocar as coisas, ou tirar e substituir, ou trocar as coisas de lugar, porque ela fazia muita questão. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse espaço, né? Você pode ressignificar, mas esse respeito de quem está cuidando do outro, respeitar à vontade, porque às vezes você olha e fala assim, não, mas poderia ser diferente se você ficasse aqui. Mas não, ela não quer, ela quer aquele espaço dela que durante anos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Ai, que legal, Helena. Essa colocação que ela levou, ela é tão boa porque ela é tão comum. E eu acho que assim, tem um erro que os filhos cometem com a melhor das intenções, na realidade, no intuito de querer preservar a saúde e planejar e trabalhar com prevenção, de impor mudanças. E esse eu acho que é o primeiro problema. Eu acho que a primeira coisa nós estamos falando de um quarto. A casa já tem os símbolos. O quarto, se tem um lugar dentro da casa que é o lugar que carrega a nossa maior personalidade, uma expressão da nossa personalidade, é o quarto, né? É um lugar que a gente passa muito tempo, é um lugar que tem um significado de recolhimento, de repouso, de privacidade. É o maior grau de privacidade que a gente tem dentro da nossa casa, é o quarto. Então, ao mesmo tempo, mudar nesse ambiente também impacta no maior grau de invasão dessa privacidade. Primeira coisa que eu diria envolva a pessoa na discussão. Imponha nada. Então, acho que assim, ponderar
os prós e o contra dela ficar no segundo andar, né? Então, quais são os riscos dela ficar no segundo andar? Se tem como reduzir esses riscos de alguma forma. Se não tem como reduzir esses riscos, mostrar os ganhos que seriam mudar de andar. Uma vez que a gente entende que os ganhos vão ser maiores do que os riscos, entender como é que a gente consegue levar essa história e todos esses símbolos para um outro lugar. Porque aqui a gente está falando de um segundo andar para o térreo, mas pode ser também sair de uma casa e ir para outra, né? Sair de um quarto e ir para outro, que também tem esse desafio. Então, conversar com essa pessoa de tentar entender quais são os símbolos que esse quarto carrega, quais são os objetos que carregam esses símbolos, tentar entender quais são as histórias por trás de cada uma dessas coisas e tentar transportar as histórias para esse novo lugar. Repare que eu não estou falando transportar todos os objetos, mas, enfim, as histórias. E fazer isso com a pessoa como protagonista. Então, assim, onde é que você gostaria de colocar essa cama? Né? Onde é que você gostaria de colocar esse quadro? Onde é que você gostaria de colocar esse objeto? Porque tem que fazer sentido para ela, porque ela precisa se reconectar, ela precisa se apropriar desse novo espaço de novo, assim como ela se apropriou dela, só que ela teve tempo para se apropriar do quarto dela, que foi ao longo de uma vida, né? Gente, eu estou falando, enquanto ninguém me faz pergunta, eu fico falando aqui. Tem gente na fila, tem gente na fila, então me interrompe. Tem gente na fila. Mas, assim, então eu diria, dar voz à pessoa, colocar ela como protagonista, perguntar, envolver ela no processo de mudança e tentar transportar os símbolos para o novo lugar. Não sei se ajudou. Isso aí, demais, é isso aí. Levar a nossa cara para o outro lugar, né? Para o outro lugar. Diga, Xênia, pode abrir o microfone. Oi, boa tarde, Flávia. Boa tarde, gente. Eu ouvi vocês, eu fiquei pensando, eu já tinha ouvido na formação, né? Essa questão da moradia. E aí tem dois pontos. Tem um que me preocupa, que é em relação a mim mesma. Eu não tenho intenção de lá na frente, quando eu estiver mais dependente, eu não tenho intenção de morar com filho, então eu já fico pensando hoje como é que eu posso fazer isso, já pensei até em construir um condomínio com as amigas, sei lá, mas ainda tem tempo, eu acredito. Aí a minha preocupação maior é a minha mãe. E aí, ouvindo a colega que falou antes, eu acabei perdendo o nome dela, ela falou uma coisa bem interessante, que a gente está vivenciando com a minha mãe. Eu tenho uma mãe de 82 anos, a gente tem respeitado a vontade dela, mas a gente está percebendo que vai chegar a um ponto que não dá mais para respeitar antes que a polícia prenda todo mundo, porque ela não concorda com nada. Ela está com 82 anos, ela mora em uma casa no interior, sozinha, agora está querendo tirar o dinheiro todo do banco por causa das moedas digitais e botar debaixo do colchão. E ela cismou que o dinheiro vai ser tomado das pessoas e a gente não sabe o que faz, porque toda proposta que nós fizemos, pedimos ela para fazer sugestão e ela não aceita. Ela mora numa casa enorme que era da nossa família. Hoje não tem mais ninguém, não tem meu pai mais. Ela não aceita sair de lá. Nós fizemos uma proposta de construir uma casa menor, no mesmo lote, e alugar da frente, né? Porque aí pelo menos tem alguém na casa da frente. Não quer, porque diz que quer olhar para a rua todo dia. E aí eu ouvi as sugestões da Flávia, né? Na formação, achei muito interessante. E hoje a colega comentando aí, só de mudança de andar, né? Nós todos moramos muito longe da minha mãe, ela mora sozinha, a 600 quilômetros da gente. E a gente não sabe o que fazer. Ouve, é isso. Eu fico angustiada, e ouvindo vocês falando, eu ainda fiquei pensando, o que eu faço, né?
Aliás, o que a gente faz. O que a Nós gente somos faz. 3 filhos. Somos 3 filhos. Ô, Xênia, eu vou pontuar duas coisas, assim, dois cenários diferentes. Um primeiro, que é a sua realidade, que você tem a oportunidade agora de parar e pensar no seu futuro. Né? E aí você está vivendo a sua mãe, o que ela está passando, e pensar como é que você vai viver as situações do seu futuro. Você tem a oportunidade de começar a adaptar a sua casa hoje, para evitar que você sofra quedas no futuro, que passe situações de risco. Antes de sair gastando um dinheirão fazendo condomínio com as amigas, você pode adaptar a sua casa, você pode chamar uma amiga para morar com você, planejar esse processo à medida que novas situações podem acontecer na sua vida. Você está numa fase de ouro para fazer isso, que é muito legal. E, inclusive, em como você gostaria que os seus familiares tratassem desse assunto com você. Seus filhos, seus sobrinhos, enfim, quando as situações se colocarem. Aí a gente tem outro caso, que é o caso da sua mãe, que é muito comum. A gente fica falando realmente da questão de colocar o idoso como protagonista, mas a gente sabe que muitas vezes é difícil mesmo, né? Porque os simbólicos são muito fortes, e a gente está falando de carregar uma vida junto. É muito interessante a gente pescar pérolas. Então, se você conseguir fazer lista das pérolas que a sua mãe solta, por exemplo, ela soltou uma pérola que eu quero ficar olhando para a rua. Isso é uma pérola. Às vezes, vocês podem mudá-la de lugar, mas como preservar essa experiência de ver o movimento da rua, né, de alguma outra forma, de forma segura. E aí, você falou uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que eu notei, que você falou que vocês estão fazendo tudo o que vocês podem, mas que vai chegar um momento em que vocês vão precisar intervir com mais vigor, digamos assim. Por que não sentar com a sua mãe e planejar com ela esse futuro dela? Falar, mãe, hoje em dia, já que o hoje está difícil dela encarar, falar, quando chegar esse momento futuro, lá no futuro, quando você não mais, vamos supor que fosse a casa, quando você não mais conseguisse subir dessa escada, como é que você gostaria que a gente te ajudasse? Como é que você imagina o seu futuro? Você acha que cabe uma conversa desse... É claro, você coloca o futuro como uma coisa distante, mas a gente sabe que ele está muito mais próximo do que a gente gostaria, né? Então, eu não sei exatamente quais são as necessidades que ela está passando, mas se a gente fizer essa provocação para que ela se sinta que ela tem voz, no sentido de planejar o próprio futuro, então, que vocês não vão tirar isso dela. Então, mãe, quando as situações piorarem, o que é que você imagina que a gente deveria fazer? Joga para ela uma solução do problema, né? E aí, se ela falar, não quero fazer nada, eu quero ficar aqui. Mas aí você concorda que vai ficar difícil? Porque você vai cair, a gente não vai ter como te ajudar, você não vai ter como chamar a gente. O que você acha? Se a gente colocar um botão de emergência que é só para você apertar e chama a gente, você acha que funciona? Tentar jogar um pouco nesse sentido. Só completando, Flávia, eu já vou passar para a Michele, é muito importante, já que os filhos moram longe, né, Xênia, ter uma rede de apoio lá onde ela mora. Então, negociar com vizinhos, que os vizinhos tenham o telefone de vocês, né? Que os vizinhos fiquem de olho nela, porque vocês estão longe, né? E a Flávia me faz pensar numa outra coisa também, sabe, Flávia, como é que a gente precisa preparar as nossas casas para o envelhecimento, né? Portas largas, não tem escada. Eu fico brincando assim, vai trocar uma maçaneta, já coloca uma maçaneta daquela que facilita a abertura e fechamento da porta, e a mesma coisa da torneira, porque parece que é só para o velho isso, e não é. Se a gente quebra um pé e o nosso quarto é no segundo andar, você imagina, e lá em cima não tem banheiro, né? Então, a gente tem que ir adaptando e pensando na nossa casa também como uma casa acessível, né? E aí, só essa questão da rede de apoio da sua mãe
enquanto ela estiver lá e que vocês estão longe, né? Michele. Obrigada, viu, Flávia e Paula? Shane, vou tentar te ajudar também, tá? Vou dividir com vocês aqui uma situação que está acontecendo com meu pai. Meu pai tem 70 e... Quanto, mãe? 73? Perdi as contas aqui, peraí. 70 vai fazer 71. 71. 71. E o papai está super bem, ativo e tal, mas ele mora num sítio super afastado, isolado, e ele teve um episódio de perda de consciência, capotou o carro e quase morreu. Aí todo mundo já descabelou, né? Eu saí daqui achando que ia ver meu pai morto no hospital, um desespero danado. Eu comecei a introduzir com ele a conversa sobre moradia e a visão do meu pai de 70 anos quando se conversa de moradia tá querendo me levar para um asilo. O que é um asilo na cabeça de uma pessoa? É um lugar de tristeza, de exclusão, de vazio, de esperar a morte chegar. É isso que vem na cabeça das pessoas, gente, na maioria das vezes. Tá certo? Depois vocês podem comentar aqui. Aí, o que eu fiz? Eu já sabia que tinha, Flavinha vem falando disso, eu também venho pesquisando isso, um lugar em Lagoa Santa, que era um spa, tá? Você emagrecer, relaxar, papapá. E eu já estava doida para ir para lá. Falei, pai, vamos passar um final de semana no spa comigo. Zero assunto de lá pode ser um lugar para você morar, nada disso. Vamos passar um final de semana no spa comigo. E ele ficou 4 dias lá comigo e amou, adorou. Tirando a quantidade de comida que ele pediu para dobrar no primeiro dia, ele adorou o espaço, contato com a natureza, a caminhada na lagoa, e conversou com as pessoas, e papapá. Tirou da cabeça dele o preconceito de que um lugar de moradia, tinha lá a senhora de 90 anos, tinha um casal de 60 e pouco, quase 70, eu era bebê e estava amando estar ali com todo mundo. Mas ele começou pela primeira vez a falar para mim, eu acho que no futuro, é aquilo que a Flávia falou, no futuro, eu até moraria aqui. Entende? Nem toda vez isso vai ser possível, mas eu estou dando um exemplo de algo que aconteceu agora, esse ano, comigo, e que eu acho que se acontecer alguma coisa com meu pai que demande algo imediato, ele já tem uma outra cabeça para conversar com a gente, porque ele viveu essa experiência inicial agora. É isso. É muito bacana. Eu acho que uma questão importante é a gente desmistificar as instituições de longa permanência para idosos, né, Flávia? Nossa, exatamente, porque faz sentido esse preconceito que eles têm, porque antigamente tinha muito disso, né? Eram lugares que não tinham programação de atividade, não tinha nada, assim, não tinha nada para fazer, era chato mesmo. Mas hoje em dia, a visão está mudando tanto e os donos dos lugares estão tão preocupados em ter uma programação de atividades, incentivar vínculos sociais, conexão com a natureza, conexão com a própria cidade, né? Em eventos e nas coisas assim, que eu acho que vale a visita. Eu acho que o tema precisa começar a ser discutido, que é um pouco isso que a Michele falou, independente da pessoa estar precisando ou não. Eu contar um caso também, na época que eu estava fazendo a especialização em geronto, e aí eu tinha umas conversas com os meus pais, eu usava como desculpa as disciplinas que eu tinha lá para ver o que eles achavam sobre isso, assim, sobre formas de morar, o que fazer quando um deles falecesse, quais eram a visão deles de futuro para a vida deles. E é impressionante como é que hoje, coisas que eles disseram lá no momento que eles não precisavam, para nós que estamos na rede de apoio, é importante, porque a gente sabe o que é que eles gostariam, não é muito o que a gente gostaria, é o inverso. Então, a gente tenta fazer o inverso. Aí a Michele conta desse caso muito bem, que ela introduziu o tema e está fazendo os testes, que é justamente o que eu falei, a gente sempre pode mudar de ideia, né? E aí ele gostou, pode ser que ele não goste. Agora, a gente ter para a gente o que é que a gente quer,
para a gente é o primeiro passo. O que é que a gente quer como forma de moradia? O que é que para mim é importante? Para mim é importante estar perto da natureza? Igual para mim é importante eu ter uma janela para ver a cidade acontecer, né? Que é o caso da Sheina, é um ponto importante para a mãe dela. Tem gente que é importante estar próximo da natureza, tem gente que é importante estar próximo da família. Saber o que é importante para a gente ajuda a gente a priorizar na hora que a gente precisar abrir mão de alguma coisa. Porque a gente sabe o que é o mais importante e o resto a gente está disposto a abrir mão, mantendo a nossa alma viva ali dentro, né? Exatamente. O Elfio levantou, né, a mão. Flávia, só comentando assim, o tanto que é importante a gente já ir pensando nisso, né? Porque o tempo passa muito rápido e a dependência, a gente não quer que ela venha, mas ela pode vir a qualquer momento da nossa vida. Para todos então, para todos nós, a gente precisa estabelecer esse tipo de diálogo com a nossa família, né? Que às vezes a gente tem esse preconceito de conversar sobre isso, fica parecendo que a gente está falando que vai morrer, né? Não, porque ignorar essa possibilidade não quer dizer que ela não vai acontecer. Exato. Não adianta ignorar essa possibilidade. É melhor você entender como uma possibilidade e como é que você vai tratar isso quando acontecer do que ignorar, porque pelo menos você sabe o que fazer, né? Exato. Você e sua família, né? Elvio, diga, Elvio. Boa tarde, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Eu, como a boa parte dos meus amigos, as amizades que eu estou fazendo, estamos começando a pensar em co-housing ou co-living, ou seja lá o que for. E, bom, eu tenho uma diferença, eu estou estudando sobre terceira idade, sobre idosos, e assim por diante. Até faço parte do grupo da co-housing, que é em todo o Brasil, inclusive faço parte daquele grupo de Campinas que já construíram lá a parte deles, né? Construíram um condomínio da terceira idade, mas são professores da USP, né? E aqui em Belo Horizonte encontrei um grupo que estava também tentando construir um condomínio, até agora eles não conseguiram. Então, eu estou também na tentativa de começar a formar um grupo que tenha interesses nessa área. Então, minha esposa é enfermeira padrão, trabalha numa casa de repouso, e o que a gente vê no futuro da gente, a gente fica até preocupado, né? E quanto a outras questões que vocês já comentaram, é dureza para uma pessoa de idade estar morando lá numa casa de repouso. Existem algumas exceções, mas a maioria não gostaria de estar lá, né? A não ser realmente quando já existe um Alzheimer avançado, alguma coisa mais que realmente necessite de um atendimento. Então, a pessoa idosa ela é muito cabeça dura, ainda mais as pessoas antigas, né? Como eu fui criado, eu sou filho de alemão com espanhol, todos fugidos de guerra, e eles me contaram histórias e já viu, né? Então, eles queriam realmente ficarem com a família era tudo para eles. Então, eu aprendi que família, para mim, é uma coisa fundamental para um idoso. De qualquer jeito, hoje eu tenho conceitos diferentes, principalmente com a inteligência artificial. Tem uma, inclusive, nos Estados Unidos, maravilhosa, chamada ELLIQ, ELLLIQ. Você deve conhecer, poucas pessoas não falam ainda sobre ela, mas ela é totalmente voltada ao idoso e ela faz companhia para o idoso. Além da companhia, ela tem várias atividades, inclusive se a pessoa tiver algum problema e ela perguntar para a pessoa se, vamos chamar assim, caiu, e ela não responder em 3 segundos, ela já liga automaticamente para certos números de emergência. Bom, então, umas novas tecnologias estão chegando. Outra coisa, eu jamais gostaria de dar problemas para os meus filhos. Então, eu preciso criar atividades para mim, e isso está cada vez mais me motivando a ter novos conhecimentos, fazer cursos, e assim por diante. Me renovar nesse novo mundo, né? Então, eu só posso aconselhar. Eu estou estudando sobre terceira idade, porque eu entrei nela, gostaria que todo mundo tivesse aprender a viver em comunidade, e isso é fundamental para você viver num co-housing, co-living, seja lá o que for.
viver junto com a família é duro. Não é fácil, não. Cada um tem seu pensamento, e são filhos, são gente chegada. Então, eu estou morando hoje com a minha sogra, a dureza que é. Não é fácil. Então, eu acho que cada um deveria realmente começar a procurar novas informações sobre essas co-housing, co-living, e um coworking junto, né? Nada que você não tenha atividade junto com isso. E não deixar nunca de estudar e trabalhar. Então, essa é uma coisa que eu estou aprendendo agora, depois da terceira idade, que eu só trabalhava. Por coincidência, eu fazendo um projeto para um cliente, eu me vi com 60 anos de idade. Aí eu falei, minha nossa senhora, o que está acontecendo comigo, né? Então, deixo para vocês o restante, é só uma informação, e não esqueçam da inteligência artificial, ela está começando a ajudar bastante a terceira idade, né? Eu vou contar uns casos de inteligência artificial e tecnologia. Eu sou super fã de tecnologia, é uma questão pessoal, eu gosto de tecnologia ao meu redor, e eu acredito muito na importância que a tecnologia vai ter nas moradias do futuro para os idosos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que nem todos gostam ou se adaptam bem. Não é uma realidade para todos, né? E aí, eu comprei para minha mãe um Apple Watch de um modelo novo que tem um sensor de queda. E aí, programei lá para ela o tal do reloginho, não sei o quê, e expliquei. E aí eu queria comprar, pensando já nos assistentes de casa, uma Alexa para ela colocar dentro de casa, para poder chamar, se precisasse de ajuda, e configurar e tudo, não sei o quê. Aí ela virou e falou assim, mas eu vou ficar conversando com uma máquina? Minha mãe é nova, hein? Minha mãe está com 73 anos. E eu vou te falar que isso não tem nada a ver com a idade, tá? Porque meu pai era mais velho que minha mãe, era muito mais antenado e lidava muito melhor com a tecnologia. É uma questão da personalidade dela mesmo, que não tem afinidade com tecnologia, não tem a ver com a idade. E aí ela falou assim, eu vou ficar conversando com a máquina, eu não sei, eu vou fazer o seguinte, eu vi que esse relógio, ele tem a Siri, que é a tal que você fala com ela e ela também te responde as coisas. Eu vou ver se eu consigo lidar bem com a Siri, se eu lidar bem com a Siri, eu coloco uma Alexa aqui em casa. Gente, eu na época, eu morei com minha mãe 1 ano, nesse último ano. Eu escutava ela tendo altas discussões com a Siri, porque ela não conseguia se fazer entender com a Siri. Ela falava, eu quero isso, eu quero aquilo, e a Siri respondia uma coisa completamente diferente, ela perdia a paciência, quando eu vi ela estava gritando com o relógio dela. Enfim, assim, eu acredito na tecnologia. E essa que o Elvio comentou, que é o LQ, é uma gracinha, a coisinha mais fofa do mundo. E precisa ser muito intuitivo. Eu acho que a tecnologia precisa evoluir um pouquinho mais na questão do idoso para ser mais intuitivo e menos invasivo. Mas eu acredito muito, Elvio. E eu acho que você tem uma pessoa aqui no grupo que é a... Cadê a Zilda? Saiu? A Isabel está aqui, Isabel Zilda, que está interessada nesse mesmo tema que você, e ela vai falar sobre co-housing no evento do fim de semana. Você conversa com ela ali, ó, porque vocês dois, ó, tudo a ver. E eu estou com o nome de vocês tudo anotado aqui, porque depois eu vou conversar com vocês mais, para acompanhar. Eu já fiz cursos no IPPE, já fiz cursos em tudo quanto é lugar, né? Instituto Ânima, ajudo o Instituto Ânima a desenvolver projetos, junto às aulas deles, né, fazendo cursos. Hoje eu estou ajudando o centro o CRPI, né, e assim por diante. Então, eu estou realmente muito motivado a trabalhar Trabalhei 40 anos com eventos, viajando por tudo quanto é lugar, morei 5 anos nos Estados Unidos, então eu tive algumas coisas, um privilégio ainda de conhecer alta tecnologia. Sou engenheiro eletrônico de formação, gosto de alta tecnologia. Então, quando ela falou do ELIC, o ELIC tem uma vantagem, ele acompanha, ele aprende com as pessoas. Então, conforme as suas necessidades e tudo mais, ele vai aprendendo. Então, ele auxilia você na cozinha, ele auxilia você no dia a dia da sua casa, para saber se você tem tapetes. Se tem tapetes, ele conversa com você em assuntos que te interessam. Então, claro que
A Alexa é mais famosa, um preço bem acessível, mas a Alexa ainda tem desvantagens. Ela não entende ainda, ela não tem compreensão ainda com a personalidade da pessoa. E esse Elix já tem essa vantagem, embora ele ainda não é perfeito. Elvio, eu acho que nós vamos ter que ter um momento para discutir as novas tecnologias para o envelhecimento, né? Porque é coisa que aparece toda hora, coisa nova e que ajuda muito, mas é uma diversidade tão grande que a gente precisa ter um momento para falar disso, né? E aí a gente vai ter vou ter que te interromper, porque a Simone quer fazer uma pergunta e a gente já está no finalzinho do nosso tempo. Diga, Simone. Sou eu, Simone Cici? Ah, tá. Você mesmo. Então, tá bom. É que, na verdade, assim, minha mamãe tem 83 anos, graças a Deus, lúcida e muito resistente à tecnologia, apesar dela ela tem Instagram, tem Facebook, participa do WhatsApp, de grupos, mas ela é muito resistente à ideia de repente, ficar num local, seja ele um tipo resort, ou um tipo moradia mesmo para idosos, e ela não aprova, não aceita de jeito nenhum. Claro, minha mãe, estando lúcida, ela mora com minha irmã, com meu irmão, só que eles vão trabalhar de manhã à noite, ela fica o dia todo sozinha. E eu falo isso porque, em paralelo, eu tenho minha sogra que, do dia para a noite, teve um problema de demência, né? E está para ser diagnosticada, creio que vai ser um Alzheimer, acredito que isso, gostaria que não, mas está a tendência para isso. E eu falo que minha sogra é muito mais nova que minha mãe. Minha mãe, acompanhando isso, ela cria um choque, né, em relação, poxa, o que eu devo fazer, o que eu devo, né, participar para não passar por isso. E, na verdade, até queria uma ajuda nesse sentido, em que ponto que eu, como filha, que procuro incentivá-la, igual ela faz pintura, né, ela é uma autodidata, ela faz os quadros da minha casa são todos ela que pintou, né, ela faz poesia, né, então, assim, tudo que eu puder incentivá-la, a ela trabalhar o talento dela, que é inato, eu vou fazer, mas eu não sei como lidar direito com essa parte de que eu possa incentivá-la a ter uma melhor qualidade de vida, né? E responder essa pergunta, como evitar que isso aconteça? O que eu, filha, posso falar para uma mãe para evitar que ocorra a mesma coisa que aconteceu com minha sogra, seja em atitudes, na própria moradia, ou comportamental mesmo. Eu não sei se enquadra dentro do tema de hoje, mas é isso que me incomoda bastante. Se puderem me ajudar, tá bom? Essa questão do cognitivo, é claro que tem vários tipos de demência, né? O Alzheimer é o mais famoso deles, e acho que acho que a perda mais dura que a gente tem para enfrentar é no cognitivo, porque eu acho que a física a gente ainda consegue se virar de várias formas, né? O cognitivo a gente vai perdendo ali um pouco da essência, né? Porque a gente vai perdendo as conexões que a gente tem. Então, estímulo cognitivo é a melhor coisa que a gente pode fazer preventivamente, e todo mundo que está aqui, eu já sei que está fazendo, só de estar aqui, parabéns para todo mundo. Uma coisa em relação à casa que é muito interessante é observar de perto e conversar com ela de tempos em tempos, observar na rotina dela se ela está deixando de fazer alguma atividade porque a casa está começando a virar um problema. Eu percebi isso na minha mãe com a pintura. Você falou da pintura da sua mãe, a minha mãe também, ela gosta muito de pintar, ela pinta pano de prato, sacolinha, tecido, sabonete, ela adora pintar coisas para dar de presente. E eu comecei a perceber que já tinha um tempo que ela não estava fazendo isso. E eu fui perguntar para ela por que ela tinha parado. Porque está escuro, eu não estou enxergando mais, e eu não estou conseguindo ver com tanta precisão as coisas. E aí a gente fez uma adaptação na casa dela de coisas simples, assim, de mudar a posição da mesa para mais perto da janela, colocar um abajur que ainda reforçava, e reorganizar o material dela todo de pintura,
para que ficasse mais fácil para ela trabalhar. No caso dela, era pintura. Tem, no caso de pessoas, que pode ser usar o computador. Então, está com dificuldade, ver se é tecnologia, se é o tamanho da tela, se é o tamanho da fonte. Tem gente que começa a parar de cozinhar. Então, às vezes, dá mais segurança na cozinha, colocar, mexer no piso, tirar tapetinho. Então, assim, isso varia muito o que é importante para a pessoa na casa dela. Agora, é muito interessante você falar que deu um choque, porque é uma super oportunidade que você tem de usar a sua sogra, sua sogra, como essa persona da coisa ruim, né? Então, assim, e falar com ela, nossa, isso é realmente assim, se isso eventualmente acontecesse, o que você gostaria que a gente fizesse? Perguntar para ela, né? E pensar em possibilidades, né? Falar assim, nossa, se tivessem feito isso na casa da minha sogra, será que não teria sido melhor para ela? E perguntar o que ela acha. Às vezes você observa uma coisa na casa dela, mas joga a culpa na sua sogra. Assim, para, de repente, não ficar tão pesada para ela uma possibilidade dessa. Mas tentar entender para ela o que é importante na rotina da vida dela na casa e trabalhar esses pontos, porque ela vai ver ganhos. E aí ela fica mais flexível para quando adaptações mais pesadas precisarem ser feitas. Bacana, gente. Ajudou, Simone? Muito, ajudou. Obrigada, gratidão. Eu fiz as anotações aqui. Obrigada. Gente, o Elvio também trouxe uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar em termos de moradia e novas formas de morar e dividir moradias, é a gente trabalhar as nossas relações sociais mesmo, né? Ter amigos, a gente trabalhar a nossa personalidade, essa coisa de que idoso é cabeça dura. Isso não é para todo mundo, né? Mas a gente pode ir pensando na construção da nossa longevidade, e a proposta do Pra Vida é isso, é a gente mudando hábitos, é a gente revendo os nossos hábitos, os nossos estilos de vida, para que a gente possa ir melhorando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de se relacionar, porque isso vai fazer toda a diferença, quer dizer, faz diferença a vida inteira. Muito mais quando a gente envelhece. Então, eu acho que fica essa reflexão, assim, a forma da gente morar, quando a gente precisar morar com alguém, ou quiser morar com alguém, depende muito do nosso jeito de ser e das relações que a gente estabelece ao longo da vida, né? Então, vamos pensar nisso e rever lá nosso estilo de vida e nossos hábitos, né, para que a gente não seja um idoso cabeça dura, para que a gente tenha flexibilidade, né? Mas dá vontade de ficar falando a tarde inteira, mas a gente não pode. E também esse gostinho de quero mais é sempre bom, porque vocês voltam sempre nas atividades da Rede de Longevidade. E aí a gente, então, agora encerra essa nossa conversa com a Flávia, lembrando que uma outra coisa que Flávia desenvolveu no material dela é aproveitar a cidade, então busquem na cidade coisas bacanas para se fazer e para encontrar pessoas, né? E outras formas também, conhecer outras formas de morar que tem na nossa cidade. E aí a gente, então, amanhã a gente volta com mais um Encontros, né? Lembrando que todo o nosso material está lá no nosso aplicativo, está lá na websérie, no texto da Flávia, ela coloca outras possibilidades de buscar material para conhecer, ela coloca possibilidades de práticas, né, de novas formas de morar e de conhecer a cidade. Utilizem o nosso material. Quem for profissional, usa disso para trabalhar com seus idosos, né? Lá tem muita coisa no aplicativo. Então, aproveitem o que a gente preparou lá para vocês. E amanhã, às 14 horas, a gente tem aqui a Eliane, que vai falar para nós sobre propósito. A Eliane está aqui com a gente. Aqui, beijo, Eliane! Hoje ela até fez pergunta no nosso encontro das 14 horas, né? E vamos conversar com a Ana Paula, que também vai trazer um tema que hoje a gente conversou um pouquinho, tanto no começo da tarde quanto agora, que é o preconceito, né? E a questão de cuidar da gente. Então, amanhã,
às 14 horas com a Eliane e às 16 horas com a Ana Paula. Lembrando que a gente tem aí, né, todas essas parcerias que possibilitam esse projeto. Agradecer demais a presença de todo mundo aqui. Essa conversa só é possível porque vocês participam, vocês colocam suas dúvidas, né? Vocês trocam com a gente a experiência, né? Agradecer a Flávia pela dedicação, esse jeito dela todo especial de ser, né? E a toda a nossa equipe da Rede de Longevidade, né, gente? Que eu estou aqui hoje de frente, Michele, Jéssica, Helena, e fora quem está nos bastidores, que é um trabalho enorme para colocar esses encontros acontecendo desse jeito que vocês gostam tanto, né? E aos nossos parceiros, Elo, Fundo Municipal do Idoso, Prefeitura e o Movimento das Mulheres do Brasil. E aí, para a gente terminando, vamos colocar nossa palavrinha no chat. Pensando nessas formas de morar, o que eu estou levando para casa hoje? O que esse encontro possibilitou para a gente em termos de novas moradias para um futuro que está batendo na nossa porta, de qualquer um de nós. Então, é para hoje pensar nessas possibilidades e construir uma nova forma de morar. Gente, muito obrigada. A gente se encontra amanhã, às 14 horas, com a nossa querida Eliane, né, Eliane? Obrigada para todo mundo, tenham uma boa noite e até amanhã. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Flavinha, Paula, cada um de vocês, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã a todos. Beijos. Beijo.